De um lado, um campo da ciência focado em investigar, tratar, prevenir doenças e promover o bom funcionamento do corpo humano. Do outro, a aplicação de diferentes conhecimentos na procura por soluções práticas para os mais diversos desafios impostos ao nosso dia-a-dia. Combinados, dão origem a uma poderosa área de investigação científica que tem vindo a contribuir para a melhoria da saúde e qualidade de vida da população mundial. Olá, eu sou a Mariana e hoje vamos falar sobre engenharia biomédica. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a esperança média de vida a nível global teve um crescimento significativo nas últimas décadas. Passou de 46 anos em 1950 para 72 anos em 2020. As tecnologias descobertas e desenvolvidas no campo da engenharia biomédica estão entre alguns dos principais fatores para este aumento. A engenharia biomédica é um campo científico que tem como base a interdisciplinariedade. Desse encontro de conhecimentos têm sido desenvolvidas inúmeras ferramentas que têm contribuído para a nossa qualidade de vida, como é o caso do pacemaker, dos aparelhos auditivos ou até das modernas cirurgias robóticas. Quem nos fala sobre o papel dessa importante área da ciência é a Liliana Ferreira. A engenharia biomédica é uma área de engenharia multidisciplinar, não é? Uma área que evoluiu imenso nos últimos anos, uma área que combina princípios da engenharia com a biologia, com a medicina e que tem um impacto na sociedade e na capacidade de criar um bem-estar, melhores cuidados de saúde e dessa forma beneficiar, não é, o cidadão e a sociedade como um todo. A engenharia biomédica, sendo uma área multidisciplinar, tem uma capacidade muito grande de resolver problemas complexos, não é? Problemas que envolvem muitas disciplinas, muitos conhecimentos, muitos atores e, por isso, tem também um grande potencial de impacto na investigação, na evolução dos cuidados de saúde, das tecnologias. É uma área que tem evoluído bastante ao longo dos tempos e a investigação tem sido de um espectro muito largo de oportunidades, desde os dispositivos médicos implantáveis, não implantáveis, vestíveis, os wearables, que nos permitem monitorizar o nosso dia-a-dia, nos permitem conhecer melhor o nosso estado de saúde e adotar um conjunto de critérios que permitam melhorá-lo, até à imagem médica, até à medicação, à otimização da produção de medicação. Os engenheiros biomédicos têm a capacidade de conceptualizar, desenhar, implementar sistemas usando princípios da área da engenharia e da medicina que nos permitem responder de uma forma eficaz a um conjunto de desafios comuns do nosso dia-a-dia. O combate ao cancro é um dos grandes desafios atuais das ciências médicas. Todos os anos são diagnosticados cerca de 2,7 milhões de pessoas com cancro apenas nos países da União Europeia. A identificação de tumores numa fase inicial é um passo fundamental para o sucesso do tratamento e uma das formas mais eficientes de detecção é através da tomografia por sistema PET. Na Universidade de Aveiro, uma equipa liderada por João Veloso desenvolveu uma tecnologia inovadora nesta área dos exames de imagem. Chama-se EasyPET e é uma solução pré-clínica, mas mais simples e económica que os tradicionais sistemas PET. O tomógrafo PET é um instrumento que mais tem contribuído para a luta contra o cancro. Isto acontece porque consegue identificar e localizar as células cancerígenas a nível molecular, que é uma capacidade única destes sistemas. Em que é que se baseia a técnica PET? Basicamente é administrado ao paciente um radiofármaco que é constituído por uma molécula que transporta um radioisótopo para uma determinada área que nós queremos estudar. Normalmente, por exemplo, no caso do cancro, é utilizada uma molécula com base de açúcar. Isto porquê? Porque as células cancerígenas têm um metabolismo muito acelerado e consomem muito açúcar. E assim, o que faz transportar o radiofármaco para aquela região das células cancerígenas.
O PET consegue depois determinar essa distribuição da radiofármaco nas células cancerígenas e definir então a região dos tumores em que podem criar estas imagens tumorais. Como é que o PET consegue fazer tudo isto, determinar esta imagem? Todos conhecemos a famosa fórmula de E igual a mc², que é a relação de Einstein, que nos diz que massa e energia são a mesma coisa, ou são equivalentes. A técnica PET utiliza a emissão de positrões, um radioisótopo com emissão de positrões, que quando encontra um eletrão no nosso corpo sofre um processo de aniquilação. Como resultado desta aniquilação, transforma a sua massa em energia, emitindo 2 fotões. Estes fotões são emitidos na mesma direção, mas em sentidos contrários. Agora, se considerarmos um sistema detector em torno do paciente e se os detectarmos esses 2 fotões de alta energia em coincidência, ficamos com uma linha da resposta onde algures se deu essa aniquilação. Claro que apenas com esta linha não é possível terminar, mas outras aniquilações irão acontecer no mesmo ponto e teremos várias linhas de resposta que irão cruzar e vamos determinar com precisão a posição de emissão. A tecnologia EasyPET foi desenvolvida no Grupo de Detecção de Radiação e Imagem Médica do Departamento de Física aqui da Universidade de Aveiro, inicialmente com um propósito mais didático, na medida em que o objetivo era permitir que os estudantes do ensino secundário e também do ensino superior pudessem compreender de uma forma mais simples os princípios físicos associados à técnica de diagnóstico médico, que é a técnica PET. A ideia subjacente à tecnologia EasyPET vem substituir o anel de detectores que é usado tradicionalmente nos sistemas PET convencionais. No caso desta tecnologia, são usados apenas 2 blocos de detectores que rodam de uma forma inteligente e que permitem obter uma imagem PET de elevada qualidade, com muito menos recursos, menos componentes e, portanto, a um custo muito reduzido. O caráter inovador desta tecnologia, associado também às suas características diferenciadoras, nomeadamente a sua razão qualidade-custo, permitiu que a própria tecnologia fosse patenteada, entretanto, pela Universidade de Aveiro e veio também, adicionalmente, resultar na criação de uma empresa spin-off, que é designada por Radiation Imaging Technologies, mais comumente reconhecida como RIT. A Universidade de Aveiro coordena atualmente um projeto prova de conceito em copromoção, em que estão envolvidas diversas entidades e todo o consórcio está focado em testar e validar o potencial da tecnologia EasyPET agora no desenvolvimento de um sistema PET exclusivamente dedicado para imagiologia molecular cerebral e para ser posteriormente usado na prática clínica, nomeadamente no diagnóstico de doenças degenerativas como o Alzheimer. Sabias que avanços científicos já possibilitam controlar equipamentos eletrónicos apenas com o pensamento? É o que tem sido alcançado com as BCIs ou interfaces cérebro-computador. Estes mecanismos estão a ser estudados por cientistas há décadas, com progressos significativos. Desde 2015, um paciente tetraplégico do Centro Médico da Universidade de Pittsburgh vive com um implante de 4 sensores na cabeça e é capaz de controlar o cursor do computador, videojogos e ainda um braço mecânico através da detecção das reações elétricas provocadas no cérebro pelo pensamento. A empresa Synchron, com sede em Nova Iorque, está a testar uma forma alternativa de medir a atividade cerebral. Um dispositivo similar a uma rede tubular de elétrodos é implantado numa das principais veias do cérebro e fica ligado a um receptor no peito. Com a ajuda dessa tecnologia, um paciente australiano com movimentos limitados pela doença degenerativa esclerose lateral amiotrófica tornou-se em 2020 o primeiro do mundo a escrever uma publicação no Twitter através de uma interface cérebro-computador. O desenvolvimento das BCIs ainda tem um longo caminho a percorrer, quer em termos de desenvolvimentos técnicos, mas também requer importantes reflexões éticas que terão de ser feitas. No Instituto de Biomedicina da Universidade de Aveiro, Miguel Paes Vieira estuda a utilização dessas interfaces combinadas com realidade virtual e feedback térmico e tátil para tratar doentes com lesões na medula espinhal. Nós estamos a desenvolver a interface cérebro-máquina. Uma interface cérebro-máquina utiliza a atividade do cérebro para controlar um engenho. Esse engenho pode ser
por exemplo, um avatar num ambiente de realidade virtual ou, por exemplo, umas pernas robóticas, um exoesqueleto. Neste caso, estamos a estudar quer indivíduos com controlo, indivíduos saudáveis, quer indivíduos com lesão medular, onde o sinal normal que seguiria do cérebro através da medula, por exemplo, até ao membro superior ou até ao membro inferior, como tenho uma lesão medular, já não consegue seguir. Ou seja, eu consigo gerar um sinal com o meu cérebro de que eu quero caminhar, mas ele não chega às minhas pernas. Então o que é que nós fazemos? Extraímos esse sinal, enviamos para um computador que faz a descodificação e depois podemos enviar para um avatar para caminhar na realidade virtual ou, por exemplo, para as pernas do exoesqueleto para elas se moverem e caminharem. No ambiente de realidade virtual, o sujeito encontra-se, por exemplo, num campo ou até pode ser num escritório, ou até pode ser na sua própria casa e ele está a experienciar o feedback visual, auditivo, tátil e térmico de todo esse ambiente. Ou seja, eu estou a ver que estou, por exemplo, num parque, ao mesmo tempo estou a ouvir o vento, os pássaros, o som das folhas a mexer e ao mesmo tempo nós estamos a entregar feedback tátil e térmico, onde quando o indivíduo dá um passo e o avatar dá um passo, o indivíduo vai sentir no seu antebraço estimulação igual ou semelhante àquela que o pé sente quando toca no chão. Da mesma forma, quando nós mudamos de temperatura, por exemplo, passar da areia da praia para a água ou, por exemplo, para a pedra de uma gruta, a temperatura muda e o indivíduo vai experienciando mais frio, mais calor, para criar um ambiente mais realista, um ambiente mais imersivo. Como se estivessem a mexer a sua própria perna, como se fosse a sua perna que está a sentir frio ou calor ou que estivesse naquele ambiente. O que nós pensamos e outras pessoas pensam que pode estar a acontecer é que estamos a reativar algumas vias que não eram ativadas há muito tempo. Entenda-se, quando eu não tenho a lesão medular, há uma série de vias neuronais que estão a ser utilizadas. Quando eu tenho a lesão medular, muitas delas deixam de ser utilizadas. Pensamos que, ao reativar algumas destas vias através deste feedback, através destas experiências mais realistas, que posso estar a ter alguma influência nos próprios efeitos da doença. Ainda ninguém sabe muito bem o que se passa, mas parece haver algum efeito de neuroplasticidade, ou seja, uma alteração do sistema nervoso em resposta a estas experiências e à sua continuidade no tempo. O passo onde nós tentamos inovar foi colocar não só a estimulação térmica, como a tátil, ou seja, havia vários grupos que já tinham tentado fazer a estimulação tátil, nós acrescentámos a térmica e ainda os cenários hiperrealistas. Outra coisa que nós estamos a tentar também implementar é que os cenários tenham uma história e, portanto, que o indivíduo fique engajado naquilo que está a fazer, que possa tomar decisões e, portanto, fica quase mais um jogo do que só um cenário passivo. Portanto, sabemos que quando as pessoas utilizam isto, começam a dizer que sentem as pernas delas que não sentiam há 30 anos, que quando o avatar se levanta, elas dizem que sentem que se estão a levantar e dizem que isto é diferente de uma máquina que eles usam na fisioterapia em que lhes permite estar em pé. Eles dizem que se sentem que são eles que de facto estão a pôr de pé. Começamos a ver também algumas alterações, mas isto aqui é preciso ver exatamente o que se está a passar a um nível neurológico. Mas quando dizemos que parece funcionar de facto, as pessoas experienciam o avatar como se fosse o seu próprio corpo e têm a sensação de que estão naquele ambiente e reportam-nos, por exemplo, sentir frio nas pernas quando estão com o avatar com as pernas dentro d'água. O nosso objetivo último seria ajudar estas pessoas a recuperar as suas funções, sejam elas locomotoras, digestivas, táteis, todas as que estiverem afetadas. Não sabemos se isto é suficiente, provavelmente não será, já há estudos que parecem sugerir isto. Deve ser uma combinação de múltiplas terapias que vai atingir um objetivo satisfatório no futuro. Novas tecnologias, como a impressão 3D de órgãos artificiais ou o uso de nanomateriais na construção de próteses, podem impulsionar uma evolução ainda maior na área da engenharia biomédica nos próximos anos. Nós estamos atualmente num contexto de uma evolução inesperada, não é? Nós passamos, como sociedade, por um conjunto de desafios imprevisíveis que mudaram a tecnologia, mudaram a forma como esta evoluiu. Claro que puseram aqui, a pandemia é um exemplo, uma necessidade, uma importância muito grande naquilo que é a contribuição que os conhecimentos e a mais-valia que os engenheiros biomédicos podem dar à sociedade.
Obviamente não posso deixar de referir desafios como os da inteligência artificial, que está cada vez mais a ter um impacto em variedíssimas áreas da engenharia biomédica, desde sistemas de imagem até à evolução destes grandes modelos de linguagem e o potencial que eles podem ter nos cuidados de saúde. Um simples dispositivo de monitorização de atividade como aquele que nós usamos nas nossas pulseiras ou nos nossos telemóveis tem um enorme potencial de aquisição de dados, modelação de dados que vão permitir depois perceber, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas podemos evoluir, não é? A evolução para dispositivos implantáveis, por exemplo, não é? Com muito invasivos, sim, mas com uma capacidade muito superior de aquisição de dados de qualidade, mas também a necessidade e o desafio que é a transferência destas tecnologias do laboratório para o mercado. Como garantir que estas tecnologias, estes dispositivos têm capacidade, qualidade suficiente para ter impacto verdadeiro na vida das pessoas. Depois, as questões éticas, as questões sociais que impactam o desenvolvimento da tecnologia também são certamente algo que deve preocupar o dia-a-dia de um engenheiro biomédico. A ciência impõe desafios que muitas vezes só encontram solução na multiplicidade do conhecimento. É o caso da engenharia biomédica, que carrega na sua gênese a interdisciplinariedade e procura unir de forma complementar a medicina, a biologia, a matemática, a física, a química e outros campos do saber para uma nobre missão: melhorar a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida do ser humano. Por hoje é tudo, até ao próximo programa e não se esqueçam que a ciência não tem limites.